Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia, direito, desenvolvimento e inovação. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES, com pós-doutorado em estudos sobre inteligência, segurança e direito. Estou aqui com o professor Eugênio Diniz, mais uma vez. Tenho esse enorme prazer e honra, que é CEO, diretor executivo da Sinopsis, também professor de Relações Internacionais, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e foi oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. E aí, Eugênio, mais uma vez estamos juntos aqui, né? Estamos aí, Denilson. Estamos aí, firmes. Também me agrada muito a sua companhia nesses nossos encontros, viu? Prazer. Olha, gente, como sempre, é tanta coisa interessante que eu gosto de falar isso. Há tanta coisa interessante no mundo que eu não sei como tem gente que consegue ficar entediada, né? A questão de semicondutores continua em alta, continua uma questão muito grave no mundo e no Brasil, na casa de cada um de nós, né? E é um problema difícil, de difícil solução. E o Eugênio Diniz hoje vai abordar alguns aspectos muito interessantes nessa questão de semicondutores. Não é isso, Eugênio? É isso mesmo, Denilson. Tem sido falado, tem sido comentado, né, as dificuldades que vêm, ou têm sido comentadas, né, as dificuldades que vêm se colocando diante da indústria automotiva, da indústria automobilística, por causa da falta de chips, né, para atender a essa demanda de produção. Verdade, Eugênio. Inclusive, quem não viu, nós temos 2 episódios que a gente vem abordando essas questões da escassez de chips no mundo, né, de semicondutores. Sim, e tem havido redução da produção, paralisação de fábricas aqui no Brasil. A mais recente a anunciar foi a da Volkswagen, enfim. Esse é algo que tem sido marcado, bem marcante, né, nessa situação da pandemia. E, em larga medida, porque a demanda pelos computadores e notebooks intensificou-se muito significativamente por causa enfim, né, do espalhamento do regime remoto de trabalho em função das políticas de isolamento social, o que fez aumentar muito a aquisição de notebooks e computadores, porque os celulares e os tablets se mostraram bem pouco adequados como meio, não é? Para o conjunto de demandas associadas ao trabalho remoto, ao teletrabalho, como alguns têm chamado a atenção. Mas... Eugênio, nós falamos até de uma maneira assim, até um pouco assim, num tom assim, de brincadeira, mas é verdade, né? Com esses milhões e milhões e milhões de pessoas em home office em casa, eu vou comprar uma air fryer, né? Porque eu quero fazer minha comida diferente, tem um chip lá. Ah, uma geladeira, tem um chip lá. Né? Ah, poxa, agora eu quero andar no carro, estou com medo de transporte público, tem um chip no painel, e assim vai, né? Eu vou comprar Mas são chips diferentes, celular, e aí é onde entra onde entra a questão é nessa imbricação dos processos produtivos, e é isso que é interessante de observar. Quer dizer, há muitas coisas interessantes a se observar a respeito disso, mas há um aspecto particularmente relevante que parece estar produzindo impactos muito significativos nos processos internos de organização da produção, tanto no chão da fábrica quanto nas cadeias produtivas. E isso é que é algo a gente a perceber, algo que eu acho importante a gente perceber. Nem todas as indústrias automotivas, ou nem toda a indústria automobilística sofreu do mesmo jeito. O problema das dificuldades da produção
por causa da escassez de semicondutores no mercado. Uma das que menos sofreram e que teve até uma das que menos sofreram e que obtiveram grandes vantagens foi exatamente a Toyota. A Toyota, pela primeira vez, conseguiu que uma empresa automobilística japonesa fosse a líder das vendas nos Estados Unidos. Mas o que é curioso é como é que isso foi feito. A Toyota, quem acompanhava isso nos anos 90, a Toyota foi a firma, a empresa onde se alinharam e se desenvolveram alguns dos métodos produtivos que fizeram com que efetivamente a indústria automobilística japonesa desafiasse a produção estadunidense ao longo dos anos 80, produzindo problemas comerciais sérios e quem acompanhava, né, embates duríssimos entre lideranças empresariais e políticas por conta de vários desses aspectos. E o símbolo disso era exatamente a indústria automobilística pela qual os Estados Unidos haviam sido notoriamente conhecido, né? Era um dos aspectos que, inclusive, introduziu, né, ao longo o que era o modo de produzir típico do século XX, que era o chamado de Fordismo, né? A linha de montagem desenvolvida por Henry Ford na produção do seu famoso modelo T, que foi onde a produção em massa típica do século XX se desenvolveu. Ou seja, não só a indústria automotiva, mas o próprio processo produtivo. A Toyota, a indústria automobilística japonesa, mas a Toyota em particular, caracterizou-se por uma série de inovações no seu processo produtivo que puseram em xeque essa forma de organizar a produção. Continuava sendo a produção em grande escala, mas com uma lógica de produção muito diferente. Na época se falava do toyotismo em oposição ao fordismo e da produção esbelta, talvez fosse a melhor tradução em português, né, de lean production, por oposição a mass production, ou produção em massa. Não que não fossem produzidas grandes quantidades, não é esse o ponto, mas a lógica de massificação, de certa maneira, desafiada. Mas um dos aspectos que era muito importante nesse desafio que os japoneses puseram a indústria automobilística japonesa trouxe, foi exatamente na eficiência do processo produtivo. E uma das grandes inovações que entrou na literatura, né, de maneira muito drástica e muito notória, era a discussão do just in time. O que significava isso? A Toyota abriu mão de manter grandes estoques nas suas fábricas, apostando na eficiência dos seus fornecedores, para a qual ela contribuiu, investiu nos fornecedores, de certa maneira, educou-os, não no sentido que eles fossem mal educados ou deseducados, mas guiou-os no sentido de ajustarem-se a essa concepção, né, de produção. E por que isso? Porque se não houver grandes estoques, a demanda por espaço é muito menor, a demanda, o capital empatado no próprio estoque físico é muito menor. Essa economia diminui muito o custo financeiro da produção e o custo de oportunidade financeiro da produção, né, e barateando muito significativamente
a produção do veículo japonês, aumentando enormemente sua competitividade. Havia outros fatores em jogo, mas claramente esse era um elemento. Então, há as anedotas muito famosas, de que iam empresários em algumas firmas e perguntavam você tem estoque para produzir por quantos meses? Como meses? Nós temos estoque para horas. Você não quis perguntar quantas horas? Em alguns casos, dias, a anedota às vezes é contada com dias, e coisa. De qualquer modo, era uma diferença muito grande que veio depois sendo incorporada mundo afora. Houve um texto, um livro que ficou muito famoso, A Máquina que Mudou o Mundo, foi traduzido em várias línguas, e que tinha digamos assim, uma leitura muito bombástica desse processo, e agora nós vamos ensinar a você como fazer, mas o fato é que isso ganhou muito. Pois bem, como que a Toyota fez face a essa situação? Curiosamente, a Toyota foi previdente o suficiente para aumentar os seus estoques. Então, logo começou a perceber o problema do trabalho remoto, aumentou os seus estoques de chips para o tempo maior. Olha só, meses voltando o horizonte de tempo, meses voltando ao planejamento, e mais recentemente isso tem sido colocado como um aspecto mais duradouro da concepção produtiva da Toyota, da grande líder do Just-in-Time. Eu lembro, em 2018, foi publicado um livro da professora Condoleezza Rice, que já foi assessora de segurança nacional e secretária de Estado dos Estados Unidos, na época do presidente George W. Bush, o Bush 43, como costuma ser chamado, não o pai, George Herbert Walker Bush, mas no período do filho, e com uma outra professora, Amy Zegart, que, inclusive, fez estudos muito importantes sobre a CIA, e elas publicaram um livro-texto sobre risco político, antes de pandemia, o livro é de 2018, antes de aparecer qualquer coisa relacionada a SARS-CoV-2, Covid-19, pandemia. E um comentário para o qual elas já chamavam a atenção era: existe um problema nessas cadeias de suprimento globais, como elas se configuraram. Elas são muito pouco robustas, elas são muito pouco resistentes. A busca pelos ganhos de eficiência necessários para competir quando todo mundo está colocando a questão nesses termos, tem deixado essas cadeias muito vulneráveis à disrupção. E eu lembro de uma frase que é uma boa tirada, que é publicada no livro. Ela faz mais sentido em inglês, mas depois eu explico, que alguém, era uma citação, eu não me lembro de quem que era, mas dizendo, infelizmente, ou unfortunately, just in time has replaced just in case. Ou seja, o just in time teria expulsado das considerações por via das dúvidas, para o caso de haver algum problema, vai que, são expressões mais conhecidas assim em português, mas chamando a atenção. Agora, o Gênero, é interessante, né? Justamente a Toyota, né, está dentro dessa concepção de toyotismo, produção esbelta, né, nessa ideia de just in time. Justamente ela que tem esse... Você até brincou com isso, né? Alguém perguntou, em quantos meses? Não, em quantas horas? Justamente ela é que tem essa ideia de, peraí, para manter essa minha produção just in time, vai faltar os semicondutores, né? E tantos players importantes no mundo, né, vinculados a essa indústria automobilística, não pensaram nisso, né? E aí a Toyota pensou. Interessante isso, né?
Muito interessante, e há um aspecto, por que é que isso ocorre nesse momento? É interessante por quê? Porque é o seguinte, o que tem ocorrido na indústria de semicondutores, enfim, de chips? Não é? O que é que ocorre? Ocorre o seguinte, há uns 20 anos atrás, aí, se a gente puder pensar, havia 25 grandes produtores de chips no mundo. Hoje são três grandes produtores de semicondutores. Está concentrada nesses três. Como é que chama? A de Taiwan, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, TSMC, a Intel e a Samsung. São as grandes, os grandes produtores de chip. Existem outros, né? Mas particularmente dos chips mais avançados são esses. Né? E por que isso tem, de certa maneira, paralisado? Por que, digamos, não foi possível expandir, ou tem sido tão difícil expandir a indústria para dar conta desse excedente de demanda? Porque tudo isso é muito caro. E a fonte dos grandes lucros dessa indústria não está nos chips que vão no dia a dia das coisas, nos chips dos carros e mesmo nos chips da maioria dos computadores. 60% dos lucros da TSMC vieram dos chips, no ano passado, vieram dos chips de ponta da Apple. E por quê? Porque a Apple cobra um sobrepreço gigantesco pelo seu produto, a margem muito grande, e com isso ela está sempre e as pessoas pagam, né? Então ela é hoje a grande compradora dos chips de ponta. A indústria dos chips, como chama? A parte do leão dessa indústria está hoje exatamente nesses chips, que são muito caros de conceber, e a planta, a fábrica é muito cara. As fábricas estão na casa de bilhões de dólares para serem instaladas. E por quê? Porque, inclusive, hoje, elas dependem de um equipamento, esses chips de ponta, dependem de um equipamento que é chamada máquina de litografia de ultravioleta extrema, que é produzida por quantas companhias no mundo? Uma firma holandesa que produz esse equipamento, que levou 2 décadas para ser produzido e bilhões de dólares de investimento. Como se diz, ela está atrasada do ponto de vista do seu cronograma, custou 10 vezes o que estava esperado, né? Mas o que significa é o seguinte: então, construir e colocar uma planta, além do próprio processo produtivo ser complicado, tem toda a parte de desenho, né? Isso é caríssimo e centrado no quê? Centrado nos chips para os quais a demanda não é tão grande. Ela é o retorno, né? Por isso que hoje a Apple é a grande compradora dessa indústria. E, curiosamente, os outros clientes potenciais têm cada vez se reduzido. Além da Apple, a Qualcomm, a AMD são as potenciais compradoras. Por quê? Porque o problema, além da manufatura, do processo físico de produção, o desenho, a concepção também é muito caro. E também demanda muito tempo. Então, o que vem ocorrendo nessa indústria?
uma restrição da produção por causa do seu custo gigantesco, que não tem como se distribuir por uma quantidade muito grande de unidades, mas que é onde o lucro reside, o grosso do lucro, né? A principal fatia dos lucros. E uma demanda muito grande dos chips mais antigos. Por quê? Porque o seu carro não precisa do chip, como é dito, do nó de 5 nanômetros, que são os menorzinhos, ou de 7 nanômetros. Isso é muito caro, isso vai tornar seu carro muito caro. Assim como a maior parte dos computadores. Se você vai comprar um computador da Apple com chip M1, é muito, muito caro. Tudo bem, vai ter o cara que compra, isso não dá a escala. Então, por outro lado, como esses chips são quase commodities nessa altura do campeonato, os chips que são utilizados por essa parte da indústria toda, o investimento na planta para fabricar esses chips, que não são obsoletos, eles são usados tudo nas chips, digamos assim, já antigos, não compensa tanto. Então, nós estamos vendo um paradoxo, em toda a organização dessa produção, que tem, de certa maneira, posto em xeque por razões da estrutura de custos dessa indústria, pondo em xeque aquilo que talvez tenha sido a grande inovação produtiva, né, digamos assim, do finalzinho da Guerra Fria e posterior, que produziu essa demanda e a viabilidade dessa grande expansão global das cadeias produtivas, que, de certa maneira, foram postas em xeque, pondo em tela hoje a necessidade de fazer o quê? A discussão de resiliência ou de reconstrução da resiliência ou da robustez, como eu prefiro, dessas cadeias produtivas, envolveria o quê? Envolveria, inclusive, redundâncias e diversificações, ainda que com uma perda de eficiência, mas que é o prêmio de seguro, por assim dizer, que se paga para poder robustecer essa cadeia contra situações não desse tipo, que essa claramente foi global, mas por outras potenciais situações disruptivas da cadeia produtiva. O problema é que é o seguinte, há certas indústrias e certas empresas cuja relação com alguns dos seus fornecedores críticos, ela não tem como se diversificar demais. O caso do fabricante dessas máquinas para os chips avançadíssimos porque não há escala para produção, para haver duas firmas que produzam essa máquina. Mas, em outros casos, além de tudo, as firmas compartilham os seus desenhos e os seus segredos industriais de um bom tempo para frente para poder construir essa capacidade produtiva. E isso não é uma coisa que você vai fazer com 4 ou 5 companhias. Eugênio, agora aquele que gosta de ver as coisas, ou se imaginar nos locais, valeria a pena ou ver um vídeo ou ler uma reportagem sobre como funcionam essas fábricas de chip. Parece coisa de filme de ficção científica, né? É uma coisa assim, absolutamente impressionante. Então, quem é empolgado com esse tema, eu sugiro que faça isso. Ou veja um vídeo sobre a produção de semicondutores, as plantas de produção de semicondutores, ou leia uma reportagem sobre isso. Tenho certeza que vocês vão ficar extremamente impressionados. Agora, Eugênio... Isso é tão correto, isso que você falou. A título de síntese conclusiva, o que você vê no futuro desse tema? Denilson, essa realmente a questão mais... Para você acha que isso aponta? É algo que eu comecei a perceber e a observar por volta de abril do ano passado, o primeiro abril depois da pandemia.
que era muito evidente, embora as primeiras reações ainda muito tentativas e muito reativas, de como fazer isso, mas era muito evidente que vários desses aspectos da organização produtiva, digamos, globalizada das principais indústrias transnacionais, principais que eu digo não só em volume de recursos, mas em termos daquelas que ocupam alguns dos papéis mais centrais para toda a atividade produtiva global, ela estava posta em xeque em função digamos, da evidente irrupção do problema do risco disruptivo dessas cadeias por algum fator de difícil previsão, de difícil controle, mas, ao mesmo tempo, como que na ponta da inovação dessas indústrias mais centrais para a economia contemporânea, como que algumas das técnicas de redução de risco, como, por exemplo, a redundância e a diversificação de fornecedores, ela era muito difícil por razões das, digamos, necessidades estratégicas dessa indústria. Então, ao mesmo tempo, dificuldades essas que estão alicerçadas em situações muito, muito duras da produção, né? Volume, escala, custo fixo, por quantas unidades o custo fixo vai ser distribuído. Então, um aspecto muito interessante a observar como que a interação desses diversos problemas, a interação entre esses diversos problemas e a busca por soluções ou por arranjos que maximizem os resultados iterados dessa interação vai reconfigurar essas cadeias produtivas como a lógica da produção esbelta no final dos anos 80 e início dos anos 90 reconfigurou, claro, não sozinha, mas impactou significativamente na reconfiguração dessas cadeias. Então, é difícil ver onde nós vamos chegar. Nós estamos, nesse momento, identificando alguns dos problemas a resolver e alguns dos constrangimentos estruturais desse problema, ou do enfrentamento desse problema, constrangimentos ao enfrentamento desses problemas. Agora, então, isso é que eu chamo a atenção nesse momento. E você vê que já existe um caminho uma tentativa de descentralização. A gente viu isso em episódios passados, né? Como os Estados Unidos, que no orçamento recentemente aprovado reservou alguns bilhões de dólares para produção em território nacional, aumento drástico de produção de semicondutores lá, inclusive fazendo com que a Taiwan, que você se referiu, né? A gente já viu isso, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que tem uma planta de produção no próprio território estadunidense, a própria China também está fazendo investimentos bilionários para a produção em massa de semicondutores lá, a União Europeia também. Então, essa descentralização, que é demorada, que demanda recursos extremamente vultosos, como você falou, né? Mas sem essa reconfiguração que você fala, ou seja, isso deixa a gente perplexo, né? A gente já falou isso antes, a gente fala de novo, como tanto players tão grandes, tão importantes, globais, da indústria automobilística, simplesmente não conseguiram antever essa escassez, ou seja, não falta silício, não falta... Você tem as fábricas de produção, mas houve aí também um problema na cadeia de suprimento, no sentido que não demandaram, né? E outras indústrias que são mais antenadas, mas vamos chamar assim, como a própria Apple, a própria indústria de smartphones, eles se anteciparam e fizeram suas demandas, já antevendo que movimentos como home office e outros
E fizeram nós até vimos Na isso. verdade, é o seguinte, Denilson, talvez um outro fator é É que é o sempre seguinte, é impressionante. que esses são os grandes clientes daquela indústria. É verdade. Então, aquela A Apple, indústria por exemplo, privilegiou, não é que é todo mundo foi verdade. previdente. É A verdade. indústria, a produtora, É, a indústria de chips, de semicondutores, de chips, privilegiou é esses verdade. caras. Mas ao mesmo Privilegiou. tempo eles demandaram. Privilegiou os É, smartphones, é. privilegiou os fabricantes de notebook e, particularmente, privilegiou a Apple. Mas, Eugênio, não foi só uma questão de privilegiar, na verdade, eles demandaram mesmo. Enquanto a indústria automobilística, ela reduziu a demanda. Então, houve um movimento duplo. Ao mesmo tempo, esse tipo de indústria, como smartphones, computadores, continuaram a demandar, são os Uhum. principais consumidores, a Apple, por exemplo, e sendo seus principais consumidores desse produto, né, perante, por exemplo, a Taiwan Semiconductor. A maior parte do mercado já está ali. Então, ao mesmo tempo, A Samsung, digamos, ao tem uma mesmo clientela tempo, cativa ao mesmo por tempo que razões óbvias. consome muito, é o principal cliente e continua a demandar. E tem que privilegiar mesmo. Se eu e Ah. você somos produtores de semicondutores, nós iríamos privilegiar nossos principais clientes que continuaram a demandar. Enquanto a indústria E automobilística começar a assustadora. continuar a demandar os da ponta. Enquanto a indústria automobilística teve uma acomodação achando que ia reduzir muito o consumo de novos veículos, que a demanda ia cair, ia demorar para retomar, e na verdade aconteceu o contrário, né? Isso sempre vai surpreender a gente, né? Sim. Tanta Mas essa gente. redução para 3, a redução para 3, É sempre ela impressionante está isso. lastreada exatamente nos problemas de amortizar os custos da inovação, É, amortizar os custos das novas plantas, e ter escala e poder de mercado com suficiente para poder certeza, bancar. com Então, não é certeza. voluntarismo dizer, vou dar aqui tantos bilhões de dólares para você colocar aqui. É. Olha, não, 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 tinha 25 no ano passado. Desculpa, há 2 décadas passadas. Não, no ano passado de jeito nenhum. 25 há 2 décadas passadas. E foram concentrando. E concentrando por quê? Por causa, literalmente, dessa lógica aí embaixo. Não quer dizer que não possa aparecer alguém com uma grande inovação, mas pode sair um e entrar outro. Mas dificilmente vai haver uma expansão desse Por isso é que porte. eu achei, por isso é que eu achei sua colocação tão interessante, porque é uma questão do próprio modelo de negócio, né? O próprio modelo de negócio dos principais players da indústria automobilística levaram essa indústria a cometer essa falha. Essa que é a verdade. Enquanto a Toyota, que tinha uma mentalidade um pouco diferente, né? Tanto é que se cunhou esses termos como toyotismo, né? Ou essa questão da produção bela, vamos chamar assim, né? E como é que você chamou a produção esbelta? Esbelta. A produção esbelta. Então, o que acontece? Fez com que ela pudesse ser mais previdente nessa questão, né? Usava também enxuta, produção enxuta também Que eu era acho que muito fica usada. até mais popular para a compreensão das pessoas, né? Uma produção enxuta, né? Até é interessante você falar isso. Eu tenho recebido e-mail de editoras que fazem essa produção, entre aspas, enxuta, né? Olha, venha para a gente, nós temos um modo de produção que você pode produzir 1.000, 3.000 livros ou um livro só, se você quiser. Então, se você necessitar de um único livro, a impressão é feita sob demanda, esse único livro. É uma produção enxuta, né? E de vez em quando eu recebo um e-mail dizendo: vem para nós, autor, a gente tem essa capacidade de produzir de um livro só, um único, naquele momento que ele é pedido, até 1.000 livros, se você precisar, sem um limite, né? É um exemplo de produção enxuta, né? De certa maneira, Esse mas dia mesmo eu porque recebi também, outro digamos e-mail assim, é. não é isso que se aplica a uma J.K. Rowling, tá certo? Aí a produção vai ser bem pouco enxuta, né? Mas é isso. Olha, Eugênio, eu adorei o tempo que você trouxe, realmente chama a atenção da gente para as questões que são realmente importantes, né? E, quer dizer, nós temos que refletir, esse é um problema que ainda vai durar algum tempo, e estamos nessa expectativa de uma solução, porque incrivelmente afeta a vida de todos nós, né? De todo mundo. O último comentário que eu faria... Muita gente que não pensava em chip agora fica procurando chip em tudo que é parte da casa. O último comentário que eu faria a respeito desses constrangimentos estruturais é algo que eu sempre menciono,
né, com os meus, que eu falo que é o paradoxo de Dominguinhos. Que é assim, mas isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Olha, quem está fora quer entrar. Mas quem está dentro não sai. Então, é onde alguns desses dilemas vão estar se desenrolando aí nos próximos anos. Com certeza. Gente, olha, obrigado, Eugênio, por abrilhantar de novo no Conexão Inteligência, e contamos com vocês. Lembre de dar o seu like aí, no dedinho para cima. Se for podcast, marcar lá 5 estrelinhas onde houver. Lembre de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É muito importante que você compartilhe. Vejam o canal Conexão Inteligência e clique lá na notificação para que vocês possam saber quando há novos episódios. Conexão Inteligência tem no YouTube, é só procurar Conexão Inteligência, você vai encontrar o canal. Você também tem mais de 10 provedores de podcasts, todos os principais, Spotify, enfim, o Apple Podcast, a Amazon, e assim, o Google Podcast, Pocket Cast, que é um que eu gosto muito. Enfim, é uma variedade enorme de podcast, de provedores que você pode ouvir o podcast. Você também não tá podendo ver? Deixa tocando ali, o próprio vídeo ali no Google, que é importante para a gente quando o vídeo ele é visto completamente, ou quando você baixa, faz o download do podcast. Isso é muito importante ser computado para a gente e nos torna muito motivados, né? Que a gente vê, você faz o download, significa que alguém está vendo esse podcast. Enfim, um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima, viu? É isso aí, né, Eugênio? Até a próxima. Isso aí, até a próxima. Um abraço, Denilson. Um abraço a todo mundo. Abraço, tchau.